Olá, meu querido amigo, homem do caminho, meu irmão. Que bom estarmos juntos novamente nesta segunda-feira para mais um programa dos Homens do Caminho da Igreja Ramo Novo, a Igreja Sem Paredes. Eu me sinto muito feliz e muito honrado em poder estar todas as segundas-feiras aqui com vocês, ministrando a palavra do Senhor, servindo ao Senhor, e assim a gente compartilha das coisas que Deus tem colocado em nossas vidas, e eu fico muito feliz por poder me aproximar dos irmãos através deste canal que temos usado em meio a essa pandemia. Eu espero firmemente, estamos aí com as vacinas em andamento, espero firmemente que em breve nós possamos estar juntos para um encontro pessoal, né? Presencial, e vamos fazer isso com a graça de Deus. Eu estou bem animado com isso. Que Deus possa abençoar muito o seu coração, que Deus possa falar a sua vida, e nesses dias que o mundo vive coisas tão complicadas, tão turbulentas, o mundo está aí, né, mostrando que a volta do Senhor Jesus está bem próxima. Nós devemos nos ater à sua palavra, aquilo que Deus tem colocado nela, para que possamos andar sempre em novidade de vida e alcançarmos a graça do Senhor. Andarmos pelo caminho estreito, como diz a palavra de Deus, e assim estarmos juntos eternamente, quando o Senhor voltar para buscar o seu povo. E eu gostaria hoje de falar sobre um assunto bem legal, que é um assunto que a Igreja de Jesus Cristo deve agarrar e não soltar jamais, que é a oração. Oração. Como é que está a sua vida de oração? Como você ora? E quantas vezes e tanto como você lida com esse assunto, oração? Oração é muito importante. E nós queremos, em nome de Jesus, falar algumas coisas aqui concernentes à oração. E eu sei que Deus vai abençoar muito a nossa vida. Temos um pequeno vídeo de uma cientista falando num programa sobre o que é a oração, o que ela faz. Nós vamos assistir agora e daqui a pouco a gente volta para podermos conversar sobre a oração, o homem que ora. Amém? Assista esse vídeo e já voltamos. Um abraço, querido. Sempre tem um propósito muito maior do que muitas vezes enxergamos. Uhum. As pessoas muitas vezes consideram que a oração é simplesmente uma forma de nós nos colocarmos na posição de seres humanos inferiores, prestando homenagem e reconhecendo que existe um Deus superior. Mas a oração, isso está provado cientificamente, que ela atua em uma região do nosso cérebro, que é o sistema límbico, especificamente na região mesolímbica, e ali ela faz com que libere substâncias muito importantes que trazem para nós um senso de pertencimento, um senso de melhora a nossa autoestima e faz com que nós sintamos uma sensação de bem-estar muito grande. Isso é comprovado cientificamente. Estar em oração, e esta é a proposta da oração, é abrir o nosso coração como se abre a um melhor amigo. Uhum. E quando nós vamos a uma sessão terapêutica, o que nós queremos? Contar o que vai no nosso coração, na certeza de que alguém que está ali para nos ouvir, vai não somente nos ouvir, mas também nos indicar um caminho melhor para seguir. Uhum. Uma nova forma de pensar, de lidar com os nossos problemas. Quando abrimos o nosso coração para Deus, é exatamente isso que está acontecendo. E eu posso dizer isso como estudiosa do assunto, mas principalmente como cristã, e digo isso com muita certeza, que não existe melhor psicoterapia do mundo do que a oração. Porque quando eu ajoelho diante de Deus, eu estou dizendo assim: Senhor, eu tenho as minhas fragilidades e acredito que o Senhor pode resolver todas elas. E Ele pode resolver. Amém. E quantos nós conhecemos que têm as suas vidas resolvidas ou têm pelo menos encontrado esperança a partir da oração? E por isso que também Isaías diz que a oração não pode ser uma vã repetição. Porque quando estamos só repetindo, nós não estamos refletindo. Não estamos colocando diante de Deus a angústia ou as alegrias daquele dia, daquele momento. Não estamos sendo autênticos.
Então, oração é isso, e é por isso que funciona com família, é por isso que funciona entre somente mim e Deus. É colocar o que sinto, é colocar as minhas fragilidades e também colocar os meus progressos diante de alguém que pode me ouvir, que pode aplaudir e que pode me ajudar. Pois bem, meus irmãos, que coisa linda esse vídeo, hein? Gostei demais dele. A palavra da doutora Rosana, uma cientista cristã, uma neurocientista cristã, que estudiosa da sua área, ela dá uma palavra, um testemunho tão importante sobre vida de oração, sobre a oração. Eu gostaria de falar um pouco hoje com você, rapidamente, sobre essa palavra tão importante para nós. E eu gostaria de usar um texto pequeno, apenas a parte B do livro, do versículo 16 do capítulo 5 de Tiago. Tiago, capítulo 5, versículo 16, a parte B, ela diz assim: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E eu gostaria de usar esse tema para essa reflexão de hoje. Homens que oram. Então, voltando ao versículo aqui, a Bíblia diz: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Quem é o justo? O justo é todo aquele que um dia, reconhecendo os seus pecados, reconhecendo a sua necessidade de um Salvador, sabendo então que ele é um pecador, perdido sem qualquer chance por si só, ele conhece a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor. E a ele entrega-se totalmente, sem nenhuma restrição e sem impor nenhuma condição. Pois bem, nos tornamos justos porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica e o sacrifício de Jesus Cristo nos justifica de todo pecado e de toda culpa. Então, quando você ouvir essa expressão, o justo, a oração do justo pode muito em seus efeitos, lembre-se disso. Em primeiro lugar, o primeiro ensinamento que nós temos aqui nesse versículo é este: quem é o justo? É todo aquele que um dia, reconhecendo os seus pecados, converte-se a Jesus Cristo e é por ele justificado de todo pecado, para andar com ele eternamente, andar nesta caminhada na terra e estar com ele eternamente. Homens que oram. Esse é o tema, então, da nossa reflexão. Você faz parte desse grupo maravilhoso, seleto, de homens que oram, que mudam a história, que fazem a diferença na vida de muita gente? Pois bem, meus irmãos, a nossa vida, então, está diante de uma arma extremamente poderosa, que pode mudar todas as coisas em nós, em nossas famílias, em nossa comunidade, no nosso país e no mundo. Você sabia disso? Pois bem, é uma bênção nós podermos saber disso, porque a oração ela tem um poder ilimitado, porque quem está por trás de todo o conjunto da obra não é o meu mérito, não são os meus méritos, não é a minha pessoa, não sou eu que tenho poder, mas sim aquele que habita em mim. A Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, meus irmãos, no vídeo que nós assistimos, a doutora Rosana, ela é uma psicóloga, neurocientista, fala em poucas palavras o que a oração pode produzir no ser humano, né? E como a palavra de Deus vai assim então ser aberta diante de nós e se descortinar diante das nossas vidas todo um universo de poder que está disponível quando nós cremos, quando aceitamos e principalmente quando nós decidimos caminhar nesse caminho maravilhoso, o caminho da oração. Ela fala de uma maneira muito interessante sobre tudo aquilo que ela mesma tem experimentado, não somente como cientista, mas também como uma mulher cristã.
Eu gostaria que você pudesse assistir aí até mais vezes esse vídeo. Você captar a mensagem que ela fala. É muito interessante. Mas vamos lá então, meus irmãos. Tiago, o apóstolo Tiago. Tiago era um homem de oração. E o objetivo da sua carta era motivar-nos à maturidade espiritual e à oração. E a oração que é dada, que é um meio dado por Deus para esse nosso amadurecimento. Então esse é um grande, além de um grande objetivo que Tiago usou para lançar sobre nós essa maravilha de Deus, ela é também um grande desafio para nós. Vamos então caminhar um pouco sobre o que Tiago está falando sobre oração. Tiago fala da oração para algumas coisas importantes, né? E aqui eu separei 3 coisas importantes. Tiago fala da oração para pedir sabedoria a Deus nos momentos de provação. Veja só o que Tiago diz no seu capítulo 1, do versículo 5 até 8. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé e nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobro é inconstante em todos os seus caminhos. Então, Tiago está falando de um pedido ao Senhor, de fazermos isso em oração. E nos momentos de provação da vida, nós devemos buscar a sabedoria de Deus em oração. E é interessante que o Tiago coloca aqui, é que Deus nos dá liberalmente. Ele não nos lança isso em rosto, mas ele nos dá, ele nos oferece. Isso já está pré-colocado diante de nós. É só você pedir, peça sabedoria ao Senhor. Então Tiago está dizendo para nós orarmos, para pedirmos sabedoria a Deus nesses momentos. Outra coisa interessante que Tiago coloca, né, como um item da oração, por que nós devemos orar, a oração ela serve para vencer a luta contra a carne, contra o diabo e contra o mundo. E isso você vai encontrar lá no capítulo 4 de Tiago, do versículo 1 ao 10. Veja só, eu não vou ler todo, porque são 10 versículos, nós precisamos caminhar rápido, né? Diz aqui, num dos versículos da palavra, ele diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Leia todo o texto, Tiago 4, de 1 a 10. Eu estou apenas lendo um trecho desse texto, que eu achei o mais importante, mas leia todo esse texto para você assimilar o que Deus quer dizer para você quando você pede ao Senhor direção e forças para vencer a sua própria carne, vencer este mundo tão contaminado e vencer também o diabo, que é o nosso tentador, que é o nosso adversário, é o nosso inimigo, é o inimigo das nossas almas, é o inimigo de Deus, é o inimigo da igreja, é este que está tentando destruir toda a raça humana. Peça ao Senhor. Interessante é que no final desse texto, desse texto de Tiago 4, lá no último versículo, do versículo 10, ele diz assim: humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. E essa é uma promessa de Deus para nós. É uma promessa que ele faz e que ele tem prazer em cumpri-la, porque ele sim quer que nós sejamos exaltados na sua presença, porque somos servos do Senhor. Somos amigos de Deus, somos chamados amigos de Deus, somos chamados filhos de Deus, e ele sim quer nos dar poder para vencermos o mundo, vencermos o pecado e vencermos Satanás. Então a oração, meu querido, ela é importantíssima na vida do crente, na vida do homem de Deus, do homem do caminho, exatamente para você caminhar nessa vida como um vencedor. Amém? Você concorda com isso?
A palavra está dizendo que nós podemos ter essa arma à nossa disposição. Glória a Deus por isso. Eu me sinto até emocionado quando me lembro de algumas coisas que o Senhor fez em nossas vidas, na minha vida, com os meus pais, na minha vida de solteiro, quando criança, quando adolescente, quando jovem, depois na fase adulta, como Deus tem feito coisas tremendas quando nós nos colocamos diante do Senhor em oração. E eu desafio você, meu irmão, a colocar a sua própria vida, a sua família, a juntar os seus queridos, os seus familiares, a sua esposa, os seus filhos, juntar em torno de uma mesa, pegar a sua Bíblia e dizer que, queridos, vamos então orar, vamos buscar, leia um versículo da palavra, busque ao Senhor nesse tempo, ore com eles, ore por eles. Você vai ver a vitória do Senhor chegando na sua casa. Amém? Eu creio nisso e desafio você a fazer o mesmo, em nome de Jesus. Em terceiro lugar, Tiago está dizendo que a oração também é para que os doentes sejam curados e os pecados sejam perdoados. Veja então, eu vou ler para você o que diz aqui em Tiago capítulo 5, de 13 a 20. Ele diz assim: está alguém entre vós aflito, ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Meus queridos irmãos, a palavra do Senhor está nos dizendo que nós temos autoridade para orar e para curar. Para orar pelas pessoas e que elas sejam curadas pelo poder de Deus, não pelo nosso. Porque nós, em nós mesmos, nós não temos poder para isso. Mas nós podemos dizer, na autoridade do nome de Jesus, quando nós oramos por alguém, dela ser curada em nome do Senhor Jesus. E que você quer saber de uma coisa? Se eu estou aqui falando para você, com você nessa noite, é porque eu mesmo sou fruto da oração do meu pastor. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu tive uma doença, no começo da década de 70, eu tive uma doença nos rins, a nefrite, e naquela época não havia cura. Eu estava totalmente desenganado. Meus pais já tinham, não que jogado a toalha, porque eles estavam crendo nas possibilidades de Deus, mas eles, como pais, estavam naquele momento onde, meu Senhor, nós podemos perder o nosso filho. E a igreja onde nós estávamos naqueles dias se levantou em oração, e o nosso pastor naqueles dias, levantou a igreja para clamar ao Senhor e orar pela minha vida. E eu, de desenganado, depois de 3 meses internado, depois de muita luta, o Senhor veio com o seu poder e me curou completamente. E eu louvo ao Senhor porque eu sou resposta de oração da minha igreja, dos meus pastores, dos meus queridos, dos meus amados. Eu sou esse que o Senhor levantou quando o povo levantou-se para orar. Amém? Logo depois disso eu fui batizado. Fui batizado em 1972. Fui batizado, confessei ao Senhor Jesus, entreguei minha vida a Ele e o Senhor me tem usado nesses anos para a glória do seu nome. Meus irmãos, quando nós nos colocamos diante do Senhor para orar, as nossas motivações, elas devem estar bem ligadas ao desejo do coração de Deus. Quando nós buscamos motivação para orar, nós devemos nos atentar para a palavra de Deus. Como que nós devemos nos motivar? Quais são as motivações para orarmos? Pois bem, meus irmãos, a oração, ela é eficaz e poderosa. Tiago cita a vida de Elias. Nesse texto de Tiago, ele vai falar sobre Elias, o profeta Elias, lá do Antigo Testamento.
Ele diz que Elias era um homem semelhante a nós, com as mesmas lutas e fraquezas espirituais. Mas ali Elias orou e a chuva não caiu sobre a terra por 3 anos e meio. E depois Elias orou novamente e a chuva voltou a cair. Meus irmãos, que coisa tremenda e poderosa sabermos que nossa vida, mesmo que com as lutas que temos, com as dificuldades que temos, com as incertezas que nós temos muitas vezes, com as dificuldades para crermos muitas vezes, Deus nos ajuda. Deus vem em nosso socorro para que a nossa vida seja completa nele, para que a oração seja eficaz. Ele mesmo nos ajuda. E Deus responde às nossas orações apesar das nossas fraquezas. Veja só então, quando Elias ele orou, produziu modificações atmosféricas sobre a terra. E ele não foi um ser sobrenatural. E Elias também nem possuía poderes especiais. Ele era um crente com as mesmas fraquezas, que temos, e as suas orações fizeram maravilhas. Logo, meus queridos, nós devemos ser estes homens de oração, homens de fé, que buscam a Deus e que conhecem o Deus do impossível. O texto de Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, ele diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Que texto poderoso esse, que nos mostra como Deus tem prazer em nos dar coisas maravilhosas quando nós entramos na sua presença e dizemos a Deus: Senhor, eu creio em Ti, eu espero no Senhor, ainda que a minha fé não esteja do tamanho necessário para produzir grandes coisas, a minha fé é desse tamanhozinho, mas eu creio que o Senhor pode fazer grandes coisas através da minha vida. Meus irmãos, o pastor Russell Shedd, grande teólogo falecido recentemente, disse a seguinte frase: a oração é o elemento mais importante da vida cristã. É o centro nervoso da nossa comunhão com Jesus, juntamente com a leitura das Escrituras, levado a sério. Então, meus irmãos, nós podemos concluir e dizer que a oração é o poder de Deus disponível a nós, uma arma poderosa que o mundo desconhece. Nós somos este povo a quem Deus confiou esta arma poderosa. Façamos então uso dela com alegria, com fé, com muito amor, observando a palavra do Senhor, buscando a Deus em todo o tempo, falando para Deus, abrindo o seu coração, dizendo: Senhor Deus, eu sei que minha vida, nós podemos muito mais no Senhor, pela oração e pela fé, buscar e conquistar grandes coisas para o Senhor. Diga isso para o Senhor nesse momento. Você tem de Deus a autoridade para fazer grandes coisas. Quando você faz crendo no Senhor, obedecendo a sua palavra, andando em seu caminho, desejando o Senhor em todas as coisas. Você tem uma arma poderosa no seu coração, na sua vida, que ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar. Eu creio nisso, meu querido, e eu desejo a você que você seja poderoso na oração, um homem de Deus separado para vencer em nome de Jesus. Meus irmãos, nós vamos ficar agora com um louvor muito maravilhoso. Eu cantava esse louvor na minha juventude. Eu cantei muito esse louvor e essa música sempre me toca. Vamos ouvir esta mensagem e depois nós vamos voltar para encerrar e fazermos uma oração por todos os irmãos. Vamos então ouvir este louvor em nome de Jesus. Fique com Deus.
Então, meus irmãos, que louvor gracioso, que bênção podemos ouvir as mensagens do Senhor para o nosso coração e sermos então edificados nele, crescermos e estarmos prontos para a batalha, prontos para este mundo, para testemunhar da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia. Eu louvo a Deus por mais esse tempo de hoje, por mais esse momento dos homens do caminho, e desejo a você uma semana abençoada, uma semana cheia da graça de Deus. E fique na paz do Senhor. Alinhe-se sempre ao desejo do coração de Deus. Ele tem grandes coisas para você. Eu espero isso no Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Ó Pai, eu quero te agradecer por esse tempo, agradecer ao Senhor porque tu nos colocaste, ó Deus, em nossas mãos, no nosso coração, este meio tão poderoso que é a oração. Louvamos o teu nome porque através da oração, ó Deus, o mundo pode ser conquistado para ti. E nós podemos, em nome de Jesus, ver coisas grandiosas acontecendo, Senhor, em nosso meio. Obrigado, ó Pai, nos ajude a sermos homens que caminhem com o Senhor, na seriedade da palavra, olhando firmemente para Jesus e caminhando para a nossa pátria celestial. Louvamos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão. Uma semana linda para você. Que você veja grandes coisas com Deus. Ore ao Senhor. Deus tem poder para ministrar sobre sua vida. Forte abraço, em nome de Jesus. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa